Aí, por favor, peço que tente passar o link aí para os colegas também conseguirem. Então, deixa eu abrir aqui a aula para a gente conversar. Enquanto isso, tudo bem com vocês? Como foi a semana? Deu para estudar direitinho? Manda aí para nós. Aí vou pedir que todos deixem o áudio de vocês desligado, porque aí no final a gente abre para perguntas e aí também vai ter as atividades que eu já vou estar passando para vocês fazerem. Já estão todas separadas aqui, eu só vou lançar no sistema, mas já está todas separadas já. Certo? Deixa eu abrir aqui para a gente começar a conversar. Alguma dúvida da aula passada de membro superior? Ficou alguma coisa ainda que vocês têm alguma dúvida específica? Ou foi tranquilo assim? Claro que tem a quantidade de nomes né, que a gente tem que saber, mas deu para esses dias aí dar uma olhadinha no material. Acho que abriu agora, né? Vamos conversar. Pergunta, então também vou cair na prova. Tudo que a gente for, assim, até próximo do período da prova, falando para vocês de assunto, vai possivelmente cair na prova. A prova vai até a gente abordar com vocês. Tá certo? Maravilha, professor. Dá licença. Boa noite. Boa noite. Deixa eu só perguntar uma coisa para o senhor. O senhor sabe alguma informação da avaliação, onde é que vai ser, afinal de contas? Aí ainda não foi nos passados, assim, detalhes de Foi como não, vai né, ser. meu querido? Oi? Tudo bem. Foi não, né, meu querido? Maravilha. Tá bom, então. Assim que o senhor tiver uma posição, porque a data da prova vai ser que dia mesmo? Está marcado? Não, com certeza a gente queria já estar dizendo para vocês isso, mas ainda não foi passado para nós. Tá certo? Assim que eu já te informo. Certo. Mas eu queria saber assim a data da prova no calendário. Tá para que dia mesmo? Tá para abril, né? Era em abril, mas aí estamos aguardando alguma notícia de como vai se proceder agora, né? Era ou é em abril? Só para saber. Então, estava marcado agora em abril, mas aí não sei, devido a toda essa situação nova, como é que vai ficar. Maravilha. Deus sabe todas as coisas, né? Com certeza. Valeu, obrigado. Vou fechar Isso, aqui o canal. Vou fechar aqui o áudio. Beleza, para entrar na oportunidade. Maravilha, obrigado. Certo? Então vamos nós lá para a nossa aula aí, tá bom? Então, alguém está com o áudio ligado ainda. Desligue, por favor, para a gente seguir. E aí, vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho sobre as articulações do membro superior, dando continuidade àquela parte que a gente estava falando sobre os ossos. Então, primeiro a gente falou estrutura óssea, agora vamos dar continuidade com a artrologia do membro superior, tá certo? Só mexer aqui para a gente seguir. Só um minuto. Pronto, agora vai. E aí, a gente estava falando, né, do todo o membro superior, citou toda a parte óssea, lembrando que a gente tem segmento, né, que é da cintura escapular, e aí compõe alguns ossos e algumas articulações que a gente vai estar comentando novamente hoje. Né, então, a gente vai ter a escápula, a clavícula, o húmero, né, compondo aí essa região externa. Vamos ter a parte do braço, a parte do antebraço e o segmento da mão. Tudo bem? E aí,
Vamos seguir com algumas articulações agora. Então, aí, não sei se todos conseguem ver o slide. Não está aparecendo o slide. Só para a Rayane que não está aparecendo. Digam para mim, por favor. A Rayane disse que não está aparecendo. Para todo mundo não está aparecendo. Aqui está ok. Quem que não está ok mais ainda? Ou só para uma pessoa que não está? Então, deixa eu tentar fechar e abrir de novo para ver se todos conseguem ver. Estou abrindo de novo para a gente ver se vocês conseguem todos visualizar agora. Só um minuto que a gente já segue direto. Acho que agora vai aparecer. Para mim aqui agora está aparecendo. Me digam se para você está de novo, se agora está aparecendo. Vejam aí, por favor. Oi, tá aparecendo. Tá, beleza. Maravilha, então. Então, para a maioria agora está aparecendo, né? Então, vamos seguir. Então, vamos ver as diversas articulações. Então, as articulações da cintura escapular. Então, essas aí do lado esquerdo do slide. Então, tem a articulação externo-clavicular, articulação acromioclavicular, articulação do ombro em si. E, do outro lado, a gente tem a parte livre do membro superior. Então, vamos ter a articulação do cotovelo, articulação radionar proximal, radionar média, distal, radiocarpal, as intercarpais, carpo-metacarpais, intermetacarpais, metacarpofalangianas e interfalângicas da mão. Certo? E aí a gente começa pela externoclavicular. Então, a articulação que vai estar unindo e juntando tanto o centro do corpo com a região do ombro, com a região da cintura escapular. Então, ela é uma articulação classificada como do tipo selar, vai permitir um certo deslizamento da parte do externo com a clavícula, nos movimentos, principalmente auxiliando nos movimentos de abertura do braço. Toda vez que você faz um movimento de abdução do braço, essa articulação tende a deslizar, né? No caso, a clavícula tende a deslizar no sentido inferior, quando você está abrindo. Quando você retorna, ela tende a deslizar no sentido superior. Ela retorna para a posição inicial. E também, funcionamento da articulação como considerada do tipo esferoide. Então, basicamente, os movimentos que essa clavícula, né, vai fazer aí, juntamente com o externo, vai ser um deslizamento no sentido para cima e para baixo. E a clavícula, nesse movimento de abertura do braço, também realiza um certo movimento de rotação. Faz uma rotação aí do braço também. Que essa articulação, juntamente com as outras, né, tanto a cromoclavicular, a escápula torácica e a glândula humeral, vão ser importantíssimas para toda a amplitude do movimento do ombro. Se algum futuro cliente de vocês, ou paciente, né, a galera da educação física ou físio, tiver alguma restrição nessa articulação, isso pode comprometer todo o arco de movimento do membro superior. É importante a gente conhecê-la, né, para poder trabalhar ela futuramente. Então, a gente vai ter a face articular external, que vai se conectar com a incisura da clavícula que está lá no osso externo. Tá certo? E aí, vendo a imagem mais próxima, vamos ter alguns ligamentos ali também, alguns elementos ligamentares que vão estar próximos ali. Então, a gente tem acima, né? Nessa região mais acima, o ligamento interclavicular vai estar entre as clavículas
ligamento interclavicular. Na lado esquerdo do slide aí, vocês conseguem ver, vamos ter o ligamento costoclavicular, ver que o nome geralmente é associativo. Ó. Interclavicular vai estar entre as clavículas, clavícula direita e esquerda, costoclavicular entre a primeira costela com a clavícula. A primeira costela com a clavícula tem uma relação anatômica muito interessante, porque além dessa conexão ligamentar, além da proximidade delas, passam estruturas nobres por entre elas, assim, estruturas nervosas, arteriais e venosas, que se comprimidas vão gerar sintomas nessa região mais superior e compromete toda a região de ombro aí. Então tem um ligamento costoclavicular. Entre essa articulação a gente vai ter cápsula articular e tem também do lado direito, dá para ver um ligamento externo clavicular anterior, que a gente está vendo na vista anterior, que vai circular, né, e vai cobrir toda essa região da articulação, e dentro dela, ó, entre a clavícula com o externo, a gente tem um disco articular, assim como a gente vai ter no joelho, assim como a gente vai ter na coluna, que permite esse deslizamento, facilita esse deslizamento entre essas regiões, certo? Tudo bem aí? Vai facilitar esse deslizamento. E aí, seguindo, a gente tem a articulação acromioclavicular. Então, a clavícula vai ter relação aí na cintura escapular, tanto se ligando com o externo, quanto se ligando com a clavícula. Então, a externo e acromioclavicular, né, as articulações. E a acromioclavicular ela é do tipo plana. Já a anterior, do tipo selar, certo? E do tipo plana, e aí ela vai ter uma face articular, né, na escápula, que vai se relacionar com a clavícula, então chamada face articular clavicular do acrômio, e a clavícula tem uma face articular acromial. Então, ambas essas faces se conectam para permitir esse deslizamento e movimento da articulação acromioclavicular. Então, a união dessas duas articulações, tanto externo-clavicular quanto acromioclavicular, são elementos que, acima de 110, 120 graus, vão ter importância de movimento para com que esse ombro consiga chegar lá em cima, porque esse braço, na verdade, consiga se erguer até lá em cima. Porque você vai ver, quando a gente fala de biomecânica, disciplina que você vai pagar na sequência, né, no semestre para frente, você tem a cada angulação de movimento uma articulação que vai estar participando. Vou dar um exemplo na nossa prática. Se o indivíduo tem dificuldade para abrir o braço, né, até 90 graus, ele só consegue até 90 nessa angulação, que quem participa basicamente no deslizamento inferior, isso pensando na abdução no braço, abrindo o braço, é a articulação glenomeral. O húmero vai deslizar no sentido inferior. Alguém ligou o áudio aí, por favor. Peço que desligue. Alguém está com o som ligado. Isso, obrigado. E aí vai permitir que esse húmero tenha um deslizamento no sentido inferior, e aí até 90 graus a articulação glenomeral vai estar participando. Professor, você está em que slide? O 6. Tá, beleza. Sexto. Certo? E aí, passando dos 100, 110, 120 graus, aí já entra a ação dessas duas aí, tanto a acromioclavicular quanto externo-clavicular. A clavícula vai fazer um certo movimento de rotação, além desse deslizamento que vai acontecer. No caso, quando você está abrindo o braço, da externo-clavicular vai descer, e a acromioclavicular vai fazer um movimento para superior, vai superiorizar. Quando você fecha o braço, volta a adução, a acromioclavicular tende a descer, e a externo-clavicular tende a subir novamente, retorna. Então, eles ficam nesse movimento alternado a cada movimento de abrir ou fechar o braço. Então, elas participam aí também. Então, vamos ter também outros ligamentos aí. Ó. Nessa imagem já tem também musculatura próxima. Então, vou ter um ligamento chamado acromioclavicular superior, está acima dessa região da clavícula do acrômio. E entre as duas, ó, também temos disco articular. Slide 7 agora. Abaixo, vamos ter um ligamento chamado ligamento acromioclavicular inferior. Então, você tem, né, acima superior, abaixo inferior. E não sei se dá para você ver que logo abaixo do acrômio, né, dessa região do acrômio, a gente tem um tendão muscular que está passando ali. Ele vai ter outro negocinho que está em azul, ó, que está ali.
Então, vamos ter uns 2 tendões, pelo menos, que vão passar, e vai ter outra coisinha azul para poder depois vir o húmero. Esse espaço entre o acrômio e o húmero, chamado espaço subacromial, a região que fica entre os dois, e que passam pelo menos 3 estruturas bastante importantes aí. Vocês saberiam me dizer quais são essas estruturas que passam por aí? A gente até já comentou um pouco, eu acho, na outra aula. E passam 2 tendões de músculos, que a gente vai comentar sobre músculos na aula seguinte, e uma bolsinha que passa aí, né, uma outra coisinha que está aí que lubrifica a articulação. Alguém sabe me dizer? O líquido sinovial ou a bolsa subacromial? Bolsa subacromial, isso. Perfeito. Bolsa subacromial. Aí eu pedi só que tu feche de novo o áudio. Isso, bolsa subacromial. Grava aí, anota vocês. Vai passar o tendão do supraespinhoso e o tendão da cabeça longa do bíceps. Então, são essas 3 estruturas bem importantes que vão passar aí nesse espaço entre o acrômio e o húmero. Então, anota todo mundo aí que está na aula. E aí, quem depois também chegar, pega a informação depois, né, quando assistir novamente. Então, a gente vai ter a bolsa, né, ou bursa subacromial, tendão do supraespinhoso, esse até que está no slide, dá para ver ele aí, é bem direitinho, está entre eles, e também passa o tendão da cabeça longa do bíceps braquial. E aí, se eu tenho uma diminuição de espaço entre o húmero e o acrômio, eu vou ter uma compressão dessas 3 estruturas, e aí posso ter quadros de bursite e quadros de tendinite desses 2 tendões. E aí, quando aquele cliente que chega para vocês com dor na região do ombro, se queixando de dor, e aí eu posso tentar diferenciar se é uma bursite que está acontecendo ou uma tendinite. Mas na frente, vocês, quando ver as disciplinas sobre tratamento, vão ouvir falar mais sobre isso. Você vai ver que tem testes simples que dá para diferenciar se o problema é a bursite ou a tendinite. Imagina comigo o raciocínio. Se eu pego o húmero, o osso húmero que a gente falou na semana passada, e faço um movimento para cima, o que é que você acha que vai estar acontecendo em relação à cabeça do húmero com o acrômio? Eu estou reduzindo o espaço articular. Se eu estou reduzindo o espaço articular, a bolsinha que está lá vai estar sendo comprimida. Concorda comigo? Se ela vai estar sendo comprimida, aí eu tenho uma possibilidade aí de bursite. E aí, se o paciente reclama de dor quando você aproxima o húmero, uma possibilidade grande de bursite. Já agora, se você pega o húmero e faz uma tração, faz um movimento para inferior, para baixo, e o paciente sente alívio, aí confirma. Mas pode acontecer a situação oposta, que seria o seguinte: quando você faz um movimento de tração desse ombro para baixo, o cliente de vocês reclama de mais dor. A dor acontece não quando você empurra para cima, e sim quando você puxa para baixo. E aí você já pensa possivelmente nas tendinites, porque eu estou estirando os tendões. Então essa é uma diferença aí importante que a gente tem. Quando eu empurro, eu estou comprimindo, possível bursite. Quando eu estiro, puxo para baixo, possível tendinite desses músculos. E aí vou ter toda uma inflamação acontecendo ali no local. Certo? Aí, seguindo aqui, eu tenho a imagem superior dessa articulação acromioclavicular, e dá para ver como muito próximo deles ali, a parte toda em vermelho, eu tenho os músculos bem importantes, né, para o ombro, que são os músculos estabilizadores, os famosos do manguito rotador, que também tem uma grande importância nessa região do ombro, nessa estabilidade do ombro. Por isso que se fala tanto nos estudos de fortalecimento e trabalhos, né, que você vai ver nas disciplinas seguintes, sobre o manguito rotador, que é muito comum ter inflamação ou ter algum tipo de alteração nesses músculos. E essa imagem mais para exemplificar isso. Na sequência, agora a gente tem outros ligamentos ali, também próximos. Então, tanto lá na região da linha trapezoide, tubérculo conoide, né, da clavícula, a gente vai ter a conexão do ligamento córaco-clavicular, que vai sair do processo coracoide e vai indo em direção à clavícula. Então, ele se chama ligamento córaco-clavicular. Aí temos 2 feixes, ó. Tem um feixe que vai em direção à linha trapezoide, chamado feixe trapezoide, ligamento córaco-clavicular, e tem outro feixe dele que vai para a região conoide, né, para o tubérculo conoide. E aí ele vai ser chamado
o feixe conoide do ligamento coraco-clavicular. Ok? Então, veja que esse ligamento em si, coraco-clavicular, vai ter dois feixes, vai ter uma ramificação, porque um vai se conectar à linha trapezoide e o outro ao tubérculo conoide. Então, tem essa relação aí também. Certo? Acho que deve ter saído aqui o slide para vocês. Deixa eu botar novamente. O meu, para mim, saiu aqui. Deixa eu abrir novamente. Só um minuto. Eu tenho um de ligamento aí, importantes para proteção e estabilidade do ombro, porque durante os movimentos, o excesso desse movimento ter muita tensão, tanto nos músculos quanto nos ligamentos. Então, eu preciso de todo esse arcabouço, toda essa estrutura, para poder que o ombro consiga, né, sobreviver, vamos supor assim, às suas funções. Porque o ombro perdeu estabilidade para ganhar mobilidade. Porque eu tenho uma cabeça do ombro que não se encaixa totalmente, perfeitamente na cavidade glenoide. Por isso que eu tenho ligamentos ali, eu tenho um labrum, uma cartilagem que recobre para aumentar a superfície de contato. Porque se você vê a cabeça do húmero em contato com a cavidade glenoide, não tem uma congruência articular perfeita, mas o que melhora isso são as cartilagens que tem ao entorno, o labrum glenoidal, que permite esse melhor contato. Só abrir lá novamente. Para vocês aparece alguma imagem aí do slide ou sumiu também? Sumiu também, professor. Tá, beleza. Vou tentar. Tá abrindo aqui novamente. Que coisa estranha. Tá aparecendo assim, não é possível exibir conteúdo. Problema. Deu algum erro. Mas Deu tranquilo. algum erro, mas... Se o senhor falar aí, dá para entender também. Tranquilo. Pronto, vamos seguindo por enquanto, então. Eu tô tentando abrir. Porque o que é legal é que vocês conseguiram visualizar a imagem, né? Mas Não se sei se não todo tem, mundo tá fazer com o o quê, slide né? aberto em casa. Mas se não tem, fazer o quê? De boa. É verdade, é verdade. Então vamos seguindo. Aí eu tava falando para vocês que eu tinha lá o ligamento, né? O ligamento coraco-clavicular. Ele tem dois feixes. Um feixe que se conecta à linha trapezoide e o outro ao tubérculo conoide. Logo depois, para quem consegue ver o slide enquanto ele está abrindo aí eu vou ter o ligamento na foto, uma foto mais superior agora, chamado coracoacromial. Um outro ligamento que vai estar ali, que vai do processo coracoide para o acrômio. Não está conseguindo abrir. E aí, depois, esse slide 10. O slide 11, na sequência de vocês, eu tenho outra imagem do ligamento coracoacromial, e vou ter também um ligamento transverso superior da escápula, que está acima, né, da região da escápula. A imagem que está lá. Mas seria bem legal se vocês conseguissem ver aqui, porque estou pensando também na galera que vai ver depois a aula. Conseguissem ver o material. Só tentar só mais uma vez. Tentar só mais uma vez aqui.
exibir. Não tá pegando. Tá dando algum tipo de problema. Deixa eu tentar fechar aqui e abrir novamente para ver se ele pega. Oi, alguém consegue me ouvir? Se alguém conseguir me ouvir, por favor, responda. Tô ouvindo aí, pode falar. Deu uma parada aí, professor? Foi, porque eu tô tentando abrir o slide para quem. Porque como vai ficar gravado, para quem Não, tudo depois bem, eu conseguir entendo o senhor. acompanhar. Use o tempo que precisar aí. Beleza. Tá certo. É mais para quem vai depois poder assistir, não se prejudicar, entendeu? Porque consegue ver por mim, eu posso tocar a aula tranquilo sem slide, mas o problema é quem vai assistir depois, vai ficar perdido. Que aula, que slide ele tá falando aí agora, tá? Por mais que eu possa até dizer o número, né? Mas acho que ele vai abrir. Ficar dando erro. É que ele abriu normal, agora tá dando erro direto. Não, mas isso aí não é culpa do senhor, não. É culpa do sistema aí. Fazer o quê? É A verdade. gente luta Talvez, com o que pode. não sei se tá sobrecarregado. Porque a internet, de maneira geral, tá tendo muito acesso, né? Então pode ser, não sei se é o fator que tá. Pode ser também
tipo, eu for falando o número do slide e vocês vão acompanhando, já para não também perder tanto tempo assim. E aí, qualquer dúvida, eu tento, quando abrir de novo aqui, explanando para vocês. Eu ia dizer para o senhor, fala o número do slide para a gente ir associando. Porque às vezes a gente está conversando, Então, falando assim, aí fica um pouco mais rápido a fala, aí tipo, a gente se perde. Mas tranquilo, vamos que vamos. pronto, então vamos embora associando. Então, voltem para o slide 11. Tenta aí o slide 11. Todo mundo no 11. Não sei que danado está acontecendo que ele não está indo. Mas aí vamos lá. Estou no slide 11, e aí eu vou ter o ligamento coracoacromial, uma vista mais superior, como estava dizendo para vocês, e o ligamento transverso superior da escápula. Volto a dizer, geralmente os nomes anatômicos é muito mais associativo aí, né? Você entender a conexão, né? Ligamentos, principalmente, que osso com que osso. Aí alguém perguntou o nome desse slide, é artrologia, aí tá MMSS, que é de membros superiores. Isso, artrologia de membros superiores. Artrologia de membros superiores. Todo mundo. Agora. Todo mundo no 12. Só assinar. Agora lascou de vez que sua voz tá tudo dando um delay. Consegue me ouvir agora? Conseguem me ouvir, pessoal? Pessoal, vocês conseguem me ouvir? Sim, professor. Agora beleza, então vamos lá. E aí, vamos lá, slide 12, por favor. E aí eu vou ter a articulação do ombro. Articulação do ombro, também chamada de glenomeral. Vou falar do ombro porque quando a gente associa ombro, geralmente, né, lá na frente com os clientes de vocês, se pensa muito assim, na glenomeral como a principal articulação do ombro, mas eu tenho conexão das outras que eu estava falando também, externa acromioclavicular, e também eu tenho a escápula torácica, que tem bastante relação aí, certo? E aí, na articulação do ombro, ela é uma articulação do tipo esferoide, né, porque eu tenho a cabeça do ombro no formato, né, de bola, né, esférico, que vai estar deslizando sobre uma cavidade glenoidal. E aí, esse tipo de deslizamento vai favorecer esses movimentos, como eu estava falando, de abdução, e também todos os outros, de flexão do braço, extensão, as rotações, a adução, né, o retorno e o movimento geral de circundução. A partir dessa articulação, justamente com as outras, que eu vou ter toda essa mobilidade do ombro. O ombro tem bastante mobilidade para favorecer que a gente eleve o membro superior, que faça diversas funções, né, manuais, por exemplo. Também é uma região de bastante queixa, tanto para pessoas que praticam esportes, quanto para pessoas do dia a dia comum. Olha, acho que agora abriu o slide, pelo menos para mim está aparecendo aqui agora. Para vocês está aparecendo aí, pessoal? Apareceu. Glória a Deus. E aí agora vocês conseguem acompanhar e quem depois também. E aí estamos lá no slide 12. E aí eu estava falando da cavidade, né, glenoide, justamente com a cabeça do húmero, que vão ter conexão e permitem esses movimentos todos que eu te falei, por ser uma articulação do tipo esferoide. Esferoide tem 3 graus de movimento, então permite flexão, extensão, abdução, adução, rotação interna e externa e o outro movimento amplo que é a circundução. Esses movimentos são os macromovimentos, vamos chamar assim. E
existem os micromovimentos articulares, para poder a gente ter esse macro, que são os movimentos de deslizamento da cabeça do húmero em relação à glenoide. Eu tenho que ter esse deslizamento para poder acontecer o movimento macro, de abdução, adução, flexão. Esse micromovimento é extremamente importante para o macro acontecer. Na verdade, é um conjunto, né? Lá na frente, vocês vão ouvir falar nos termos osteocinemático, movimento osteocinemático e artrocinemático. Os movimentos osteocinemáticos estão relacionados a esses macromovimentos que eu estou falando para vocês agora. Movimentos de flexão e extensão, movimento de abdução e adução. E os movimentos artrocinemáticos estão relacionados a esses micromovimentos de deslizamento e rolamento. E aí a integração desses movimentos, justamente com essas estruturas aí, é que permite esse amplo movimento do ombro e a gama de movimentos potenciais que a gente tem aí. Certo? E aí, na sequência, a articulação, né, do ombro a glenohumeral, ela vai ter, né, cartilagem articular recobrindo e a cápsula, né, articular recobrindo toda essa região. A grande articulação, quando a gente fala de membro inferior, na coluna vamos ter também, ela é sempre circundada ao redor dela por cápsula articular. Essa cápsula articular, internamente, eu também vou ter líquido, né, líquido que vai vir da bolsa, né, da bursa subacromial, para estar nutrindo toda essa articulação. Aí, logo depois, eu tenho uma estrutura bem importante aí também, que é chamado lábio glenoidal, que esse lábio vai aumentar a superfície de contato, vai aumentar a superfície de contato em relação à cabeça do húmero, favorecendo um melhor movimento e um melhor contato desses dois. Porque se a cavidade glenoide por si só não tivesse esse lábio glenoidal, a gente não ia ter um bom contato do húmero, da cabeça do húmero, com a cavidade glenoide. Esse lábio vem para aumentar essa superfície de contato, favorecer o melhor encaixe dessa região. Quando a gente for falar lá do membro inferior, você vai ver que eu tenho um encaixe da cabeça do fêmur em relação ao acetábulo, que é a região lá do ilíaco, do osso ilíaco. O acetábulo ele já tem um espaço, né, uma morfologia maior que permite esse encaixe, que é um pouquinho diferente do ombro. E eu preciso desse lábio glenoidal para dar um suporte melhor aí à cabeça do húmero, né? Senão não teria um bom contato. Isso favorece o seguinte, favorece com que o ombro seja bastante móvel, só que ele perde em estabilidade. Já a região mais inferior, já lá o fêmur, é muito mais fácil, é muito mais estável do que o ombro. É muito mais fácil você, por exemplo, luxar uma articulação do ombro do que você luxar a articulação do quadril. Vamos supor num trauma que aconteça. É muito mais comum os traumas de queda que você apoia o braço e você acaba luxando o ombro do que necessariamente você ter uma luxação relacionada ao quadril, que também pode acontecer, mas é mais difícil devido a essa superfície de contato ser maior, inclusive. E favorecer esse contato desses dois. Aí eu tenho também alguns ligamentos que vão recobrir essa região, um ligamento chamado coraco humeral, que vai estar lá em cima, que vai do processo coracoide para a cabeça do húmero, então leva o nome de coraco humeral, e ele é circundado pela cápsula articular. Cápsula articular do ombro, lembra, toda a grande articulação vai ter uma cápsula articular revestindo a articulação. Certo? Aí, também outra imagem agora, o slide 16, a gente vai ter um ligamentos glenohumerais. Glenohumeral superior, tá acima, né, nessa região. Ligamento glenohumeral médio e ligamento glenohumeral inferior. Puta que... Oh!
E agora, consegue me ouvir? Sim, professor. Ah, maravilha. Apareceu tudo. Voltou. Professor, o senhor está bem? Tô bem. Olha, eu vou orar pela sua vida, pro senhor ajudar a gente, viu? Vou Com orar certeza, pela nem se sua vida. preocupe. Nem se preocupa com isso. Vamos lá, volta de novo com os áudios desligados, para a gente voltar. Então, a gente estava no slide 16. Agora vai seguir sem problema. Deu uma baixa na conexão aqui, mas voltou. E aí, a gente estava falando do ligamento, né, glenomeral superior, médio e inferior, que também vão fazer parte dessa conexão lá da glenomeral. Também vou ter um ligamento transverso do húmero, se está para você ver o 17, que é por trás dele vai passar o tendão lá da cabeça longa do bíceps, que vai em direção à região, né, do bíceps braquial lá do braço. Depois, vou ter ali uma imagem, né, no 18, mostrando a bolsa sinovial, né, que vai estar entre o acrômio e o húmero, que a gente já tinha conversado, que também vai ter essa conexão. Se eu tenho um húmero que está mais impactando essa cabeça, essa bolsa vai ser comprimida, isso vai inflamar a região e vai gerar o quadro de bursite. Aí a gente fecha a parte do ombro. Então, só recapitular para todo mundo se achar aí agora, porque teve essa caída e voltou. Então, a gente tem algumas articulações aí, a externo e a cromoclavicular, e vão ter conexão, né? A externo clavicular do centro com o ombro, e a cromoclavicular vou ter a glenomeral. Na região posterior, vou ter a escápula se conectando com o tórax, formando a escápula torácica, que também precisa deslizar. Então, voltando naquela questão de movimento que eu estava falando para vocês, quando eu chego até 90 graus, quem movimenta é a região da glenomeral. Vai ter o deslizamento inferior da cabeça do húmero, isso favorece a abertura do braço. Passou dos 90, chega a 100, 120, eu vou ter o movimento da clavícula vai rotacionar, e eu vou ter o movimento da externo e a cromoclavicular. Um pouquinho antes, então desses 100, 110 graus, eu vou ter também o deslizamento da escápula torácica. Então começa pela glenomeral, depois vou ter escápula torácica, depois a clavícula rotaciona e vou ter a ação da externa e a cromoclavicular, até o movimento acontecer e chegar lá em cima. Lá em cima, eu ainda também posso ter interferência de algumas regiões, como, por exemplo, a cervical. Tem pacientes que não conseguem abrir totalmente o braço, então eles tendem a inclinar a cabeça para aproximar, ou tem pacientes que inclinam o tronco já para tentar a toda a amplitude desse movimento. Por que essas informações são importantes, assim, além de entender da estrutura? Para saber quando um cliente chega, por exemplo, para vocês, que ele diz assim, só consigo abrir o braço até aqui,
ou que ele diz assim, só consigo abrir o braço até 90 graus, você saber que articulação específica que está participando desse movimento. E, por exemplo, se ele diz para você, quando um pouquinho de chegar antes de 90 graus, ele não consegue levantar, dói, ele baixa o braço. Você sabe que quem está envolvido no movimento é a glenohumeral. Se agora ele diz para vocês assim, eu consigo abrir o braço, trago, quando chega aqui assim, trava, não vai mais. Então já passou dos 120 graus. Quem participa, a externa acromioclavicular. Você vê assim, passou um pouquinho de 90, diz, aqui não consigo. Então você sabe que a escápula torácica está envolvida. E você precisa testar todas elas, e existe futuramente nas disciplinas para frente, você vai ver técnicas para tratar cada uma delas. O próprio movimento mesmo corporal vai estar auxiliando aí. A gente está numa época, né, de quarentena em que os exercícios físicos que a galera está fazendo em casa tem sendo um bom aliado na saúde, porque vai dar uma mobilidade geral nessas estruturas. Pensando em ombro, eu tenho que trabalhar essas articulações e também tenho que trabalhar os músculos para dar toda essa sustentação para essa região. Seguindo para o slide 19 agora, a gente já vai descendo um pouquinho mais. Então, a gente já saiu da região do ombro e vai vindo agora para a região de cotovelo. Então, a gente vai ter o final do húmero se articulando com o rádio ulna. Então, a gente vai ter lá a região da tróclea do húmero do capítulo, tendo conexão com a fóvea, né, da cabeça do rádio, e a incisura troclear da ulna. Então, a incisura troclear se conecta com a tróclea do húmero, e o rádio se conecta ou aproxima o contato do capítulo, para favorecer essa articulação do cotovelo e os movimentos de flexo e extensão lá do cotovelo. Certo? Então, se eu tenho qualquer bloqueio nesse rádio, eu posso ter, porque também você vê que na tuberosidade do rádio se fixa o bíceps braquial, então ele vai ter fixação lá. Então, aqueles indivíduos que pegam muito peso, então vamos falar aí agora com os dois, né? Físio e educação física, a galera das duas. Mas para o educador físico aí, que dando a botar peso, dando a botar carga para fazer, por exemplo, a flexão de braço, eu posso ter uma tensão muito grande no bíceps, isso tensionar esse tendão que se fixa lá na tuberosidade do rádio e fazer um leve bloqueio do rádio, começando a gerar uma dor na região lateral do cotovelo. E aí confundir com a famosa epicondilite. Você vai ouvir falar essa patologia mais na frente. Epicondilite lateral. E também eles associam com a síndrome do tenista. O tenista por causa dos movimentos de extensão, né, movimento de batida na bola. E eu tenho na região medial a epicondilite medial, que geralmente associam com a síndrome do golfista. Mas não são só essas duas classes que têm geralmente problema. Qualquer paciente, qualquer cliente pode ter essas duas, epicondilite lateral ou medial. E eu vou ter essa interconexão de rádio ulna com o húmero. E aí eu vou ter lá mostrando, né, lembrando do rádio, vou ter a fóvea da cabeça do rádio em cima, circunferência articular da cabeça do rádio e o colo. A parte da fóvea é que vai tocar lá no capítulo. Uma articulação do tipo gínglimo ou dobradiça, que permite esse movimento de flexão e extensão, esse deslizamento a partir da incisura lá da ulna que se conecta com a tróclea. Principalmente esses aí que permitem esse deslizamento. Toda a grande articulação, então o cotovelo também é uma grande articulação, vai ter envolto de uma cápsula articular. Então no ombro a gente tinha uma cápsula articular envolvendo. Lateralmente, medialmente, vou ter os ligamentos colaterais. Quando a gente fala de joelho, por exemplo, você também vai ver os ligamentos colaterais. Tem o ligamento colateral lateral ou radial, chamado assim. Ligamento ulnar ou medial, também chamado assim. Então, você pode usar essas duas nomenclaturas. De preferência, na prova, bota o nome do osso, né? Então, ligamento colateral radial, ele está mais lateral. Ligamento colateral ulnar, mais medial. Certo? E toda uma cápsula articular revestindo essa região do cotovelo. Vou ter a região, né, de conexão do rádio com a ulna. Então, vou ter a incisura radial da ulna, que se conecta com a cabeça do rádio, com a circunferência da cabeça do rádio. E vê que tem um ligamento que recobre essa cabeça, que permite esse contato e esse deslizamento. Esse deslizamento vai ser importante para favorecer os movimentos de pronossupinação. Então, o deslizamento da cabeça do rádio sobre a ulna.
e favorecendo esses movimentos. Então, no cotovelo, basicamente, a gente tem flexão e extensão, os movimentos de prono, supino. Flexo e extensão vai ser muito importante por conta da incisura troclear lá da una, a troca do húmero, vai favorecer essa flexo e extensão, e o rádio, esse deslizamento sobre a una, favorecendo os movimentos de prono, supinação, que permite que a gente abra, por exemplo, uma porta, né, rode uma chave, que pegue uma ferramenta e aperte um parafuso e coisas do tipo. Vou ter lá o ligamento chamado ligamento anular da cabeça do rádio. Esse rádio aí. E aí os movimentos que eu acabei de falar, essa articulação radionar proximal entre o rádio e a una, ela é do tipo trocoide, o nome dela. É como se fosse uma engrenagem lá que encaixa a cabeça, que encaixa numa superfície mais lisa. E permite esses movimentos que eu estava falando para vocês de prono supina. Certo? Então, esse deslizamento aí desses dois ossos. E aí, geralmente, essa articulação pode sofrer algum tipo de alteração. Quando eu tenho, por exemplo, é muito comum, pela imagem aí, ó, slide 24 agora, você pode ter uma subluxação da articulação. Quando o rádio sai de contato desse encaixe com a una. Como que isso acontece? Por exemplo, os papais e mamães, quando pegam a criança pelo braço e elevam assim. Eu posso ter não só essa luxação vindo, sendo no ombro, no húmero, na glândula humeral, como também na articulação do cotovelo. Nessa articulação aí, radionar proximal, por exemplo. São movimentos de elevação. E aí eu posso ter uma subluxação mais leve ou até mesmo uma luxação. Luxação é quando está totalmente afastado. Subluxação é quando eu tenho o afastamento desses ossos e depois o osso retorna ao contato. Mas luxação é quando eu tenho total afastamento. Isso vai gerar uma alteração na morfologia da região e, consequentemente, uma alteração na mobilidade. Depois eu vou ter a articulação radionar média, em que eu vou ter o contato delas através da margem, da membrana interóssea que conecta esses ossos. É uma articulação fibrosa, do tipo sindesmose, então essa cartilagem, esse tecido conjuntivo vai conectar os ossos aí, e quando eu tenho também essa mobilidade de prono supino, eu vou ter movimento relacionado a essa membrana também, a membrana interóssea. E logo abaixo, numa região mais distal agora, eu vou ter o contato, né, da incisura unar do rádio com a cabeça da una, então ela vai se conectar e também permitir esse deslizamento. Quando o cliente futuramente de vocês, que ele tem algum tipo de trauma, eu posso ter um trauma, né? Imagina que alguém que leva uma queda, apoia o braço, né, a mão sobre o chão, eu posso ter bloqueios e limitações, tanto nessa articulação radionar distal, quanto na radionar média, quanto na radionar proximal. Numa longa escala também pode acontecer algum tipo de lesão, de alteração na articulação do ombro. Então, posso ter as luxações do ombro em quedas em apoio e posso ter luxações ou lesões na articulação radionar proximal, média e distal. Certo? E aí eu tenho aí, ó, um ligamento chamado rádio unar palmar e radionar dorsal. Então, se você pega a região da mão, na região do dorso vou ter o ligamento radionar dorsal, na região da palma da mão, ligamento radionar palmar. Também revestida essa região por cápsula articular. Então, lembra, toda a grande articulação tem o cápsula articular revestindo. Certo? Também participando dos movimentos de prono supino. Aqui uma imagem bem legal, mostrando esse deslizamento, esse movimento, esse rolamento do rádio em relação à una. E aí como que também fica lá a membrana interóssea entre eles. Então eu posso ter esse bloqueio sendo mais proximal, na radionar proximal, ou esse bloqueio na radionar distal. Limitando aí os movimentos ou do cotovelo, de flexo e extensão do cotovelo, ou limitando os movimentos do punho. Chegando mais embaixo, então, na região mais distal aí, a gente vai ter a articulação radiocarpal, entre, né, os ossos rádio e una, na verdade, com os ossos do carpo. Então, lembra na aula anterior, a gente falou de toda a estrutura óssea. Agora estamos falando dessa conexão articular. O rádio, né, vai se conectar com esses ossos. Acho que tem uma imagem anterior que mostra a superfície aqui, ó.
essa aqui, em que ó, a parte, né, a face mais distal do rádio, nessa parte inferior, é quem vai ter conexão com os ossos aqui do carpo. Lembra que a gente tem 2 fileiras de ossos do carpo. Essa primeira fileira, a fileira mais proximal, que vai ter contato com essa articulação chamada radiocarpal. Então, ossos que vão ter contato, a gente vai ter lá o escafoide, semilunar, de certa forma, o piramidal ali também vai ter uma proximidade. É muito comum nesses traumas que eu estava falando para vocês, de queda, de apoio de mão, eu ter fratura desses ossos. Fratura do escafoide, fratura do semilunar e do piramidal. Essa articulação também tem presença de disco articular entre eles, para facilitar os deslizamentos e os movimentos do punho. Vai ser bem importante nos tratamentos depois. Eu tenho disco articular, essa imagem bem legal mostrando. Em cada articulação dessa, entre os ossinhos, eu tenho disco articular em todos eles, para favorecer esses deslizamentos, esses microdeslizamentos. Então, se a gente pensa no punho agora, está falando do ombro, né? Quais são os macromovimentos do punho? O punho faz flexão, o punho faz extensão, o punho faz desvio ulnar e radial, e o punho também faz circundução. Concorda? Tudo bem? Para isso acontecer, para esses macromovimentos acontecerem, eu tenho que ter esses discos aí, favorecendo o movimento entre esses ossos. Certo? Tudo bem? E aí lembra lá dos ossos. Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapézio, trapezoide, captato e amato. Que vão estar lá, né, conectados, relacionados ao punho. É uma articulação, essa do punho, né, radiocarpal, do tipo epizoide, não dá para ver pelo formato aí nela na foto, que permite esses movimentos que eu estava falando para vocês, de flexão e extensão, adução ou abdução, também pode ser chamado de desvio ulnar e radial. Então, imagina assim, posição anatômica, né? Desvio em abdução, abrindo lateral, vai ser o desvio qual? Radial ou ulnar? Desvio radial. E o desvio em direção à parte medial, central, também chamado de adução ou desvio ulnar. Porque lembra a posição anatômica, né? O indivíduo vai estar com os braços ao longo do corpo. Então, não vai estar assim, né? Vai estar assim para baixo. Então, desvio para fora, abdução ou radial, para dentro, adução ou ulnar. E o movimento de circundução, que é esse girinho que a gente consegue fazer no punho. Todos esses por conta dessa articulação radiocárpica. Então, vamos ter cápsula articular recobrindo e vamos ter alguns ligamentos aí. Ligamento que está mais próximo do rádio, ligamento colateral radial. Ele é mais lateral. Ligamento que está mais próximo da una, ligamento colateral ulnar. Como a gente está falando agora do carpo, que se você ver naquela imagem lá do cotovelo, deixa eu voltar rapidinho para vocês verem. Cotovelo aqui, ó, eu tenho ligamento colateral radial, ligamento colateral ulnar. Estou falando da parte mais proximal desses ossos. Na parte mais distal, a gente também tem aqui agora, ó, ligamento colateral radial, só que agora a gente está falando do carpo, ligamento colateral ulnar do carpo. Estruturas mais distais agora. E na parte mais palmar, a gente vai ter um ligamento que une tanto o rádio quanto o carpo aí, ó. Ligamento radiocarpal, como está na região palmar, leva o nome palmar. Certo? E vou ter o ligamento unocarpal, então que vai dar una para a região do carpo, palmar também, que está na palma da mão. Então vamos ter o radiocarpal palmar, ligamento unocarpal palmar. Na região do dorso, na parte posterior agora, a gente vai ter o ligamento radiocarpal dorsal e radiocarpal, unocarpal dorsal. Então, palma da mão, a gente vai ter radiocarpal palmar, unocarpal palmar. Dorso da mão, a gente vai ter unocarpal dorsal, radiocarpal dorsal. Então, geralmente é associativo. Então, radiocarpal, porque vai do rádio para os ossos do carpo, e está no dorso, nesse exemplo agora, da vista mais posterior. Certo? Então, aí a imagem deles, ó, lateralmente e medialmente, então os ligamentos, e na parte do meio, né, da foto, a gente vai ter os discos, disco articular. Vamos ter também uma articulação entre os ossos, chamada articulação mediocarpal. Ela é do tipo plana, vai permitir esses microdeslizamentos.
esse movimento de deslizamento. E aí eu vou ter alguns ligamentos. Ligamento chamado intercarpal, que está entre esses ossos. E vou ter o ligamento que sai do pisiforme e vai para o amato, chamado ligamento pisoamato. Aqui, no slide dá para você ver. Sai do âmago do amato e vai até o pisiforme, ou o contrário, né, do pisiforme para o amato. E também cápsula articular que reveste. E aqui a outra imagem na parte dorsal agora, vou ter os ligamentos intercarpais, entre os ossos do carpo, dorsais. Seguindo o próximo, aqui a imagem mais de dentro, para você ver os ligamentos intercarpais, eles conectam os ossos do carpo e permitem esse deslizamento. E aí, depois a gente segue da segunda fileira do carpo para as falanges, a fileira distal, mas as bases metacarpos, chamada articulação carpo-metacarpo. A gente está falando dos metacarpos e dos ossos do carpo, a segunda fileira, a fileira mais distal. É uma articulação do tipo plana também, que permite deslizamentos, e do polegar ela é do tipo selar. O polegar vai ter alguns movimentos um pouquinho diferente dos outros, que o polegar também tem a oponência. O polegar e o dedo mínimo, na verdade, vai ter a oponência, mas os outros dedos, os 4 dedos, ela é do tipo plana, permite deslizamentos, e o polegar, do tipo selar, permite movimentos de abdução, adução, flexão, extensão e oposição. A oposição, né, a oponência do polegar e o retorno também. Certo? O dedo mínimo também consegue fazer essa oponência. Quando a gente fala dos músculos, a gente fala desses movimentos novamente, das funções. Vou ter o ligamento carpo metacarpal palmar, uma vista mais anterior agora, aí embaixo, e um ligamento que vai do pisiforme em direção aos metacarpos, chamado ligamento piso-metacarpal. Certo? Então, ligamentos agora que vai dos carpos, dos ossos do carpo da segunda fileira, para a região, né, dos metacarpos, e vou ter um ligamento que vai do pisiforme para os metacarpos, chamado piso-metacarpal. Vou ter um ligamento carpo-metacarpal dorsal, ó, os carpos metacarpais dorsais, tá aí na imagem, e vou ter ligamentos carpo-metacarpais interósseos também. Aí vem depois a base dos metacarpos, que ela é do tipo plana, permite esses deslizamentos. Então, em relação ao carpo e os metacarpos, e depois dos metacarpos com as falanges, a gente consegue fazer os movimentos de abertura, de fechamento da mão, todo esse favorecimento aí. Ligamentos que a gente vai ter lá mais embaixo. Ligamentos, aqui no lado direito do slide, intermetacarpais palmares, e mais embaixo a gente tem o ligamento transverso profundo do metacarpo, está lá embaixo, ó. São todos os pequenos ligamentos que a gente tem aí. Certo? E, ó, ligamentos intermetacarpais interósseos. Então, entre esses ossos, a gente também vai ter ligamentos intercarpais, como estão entre os ossos interósseos. E aí agora eu tenho essa articulação vindo da cabeça dos metacarpos com as falanges. A base das falanges proximais. Articulação chamada agora metacarpo falângica ou falangiana. Metacarpo falângica ou falangiana. Tipo da articulação, ela é do tipo condilar. Então, vou ter uma superfície côncava e outra convexa que favorece esse movimento. Lembrando que a do polegar ela é do tipo gínglimo ou dobradiço. Movimentos que do segundo ao quarto dedos realizam. Movimentos de flexão e extensão do dedo. Movimentos de abdução, abertura e adução do dedo. Polegar realiza flexão e extensão. Certo? E esses movimentos são importantes para a abertura da mão, né, para deixar a mão bem aberta, fechamentos. Ou, por exemplo, ó, não sei se todo mundo consegue fazer aquele movimento de abrir os dedos e fechar assim, né, como se estivesse cortando algo. Esse movimento é favorecido por essa articulação, metacarpo falângica. Aí lá embaixo eu vou ter os ligamentos, né, numa vista mais anterior. Metacarpo falângicos palmares, certo? E também tem o capso articular, ó, voltando lá no slide. Capso articular entre esses dedos aí, né, entre cada articulação entre
No final do metacarpo com a falange eu tenho cápsula articular, então toda articulação eu tenho. Vê que sempre aparece mais cápsula articular, mais cápsula articular. Vou ter os ligamentos colaterais, colateral lateral, assim como eu tinha no punho, assim como no cotovelo. Nessa articulação metacarpo-falângica eu também vou ter os ligamentos colaterais, lateral e medial, certo? Lateral e medial. Aí, chegando agora na parte mais distal ainda, entre as falanges, né, chamada articulação interfalângica da mão, que vai ser formada da cabeça da falange mais proximal com a base da falange mais distal. E aí vão promover os mínimos movimentos lá entre as falanges. Então, movimentos que vão acontecer, a gente vai ter, são articulações classificadas do tipo gínglimo ou dobradiça, e basicamente movimentos que eles vão conseguir nos dedos de flexão ou extensão. Para quê, né, pessoal? Não sei se você está aí pensando agora, a importância de todos esses movimentos e todas essas articulações voltadas para a mão. Para favorecer com que vocês consigam pegar os objetos, escrever, criar coisas, fazer os movimentos. Imagina um trabalhador de algum setor, né, de fábrica ou algo do tipo, que tem alguma lesão na mão e que perde esses movimentos. Existem alguns colegas profissionais, por exemplo, eu mesmo na minha turma de mestrado, tinha uma colega que ela era especialista, a área dela de trabalho era especialidade em reabilitação da mão. Então, ela pegava pacientes de trabalho, né, de empresas, de fábricas que eram lesionados da mão desses movimentos, não conseguia fazer flexão e extensão do dedo, teve fratura, alguma peça que furou a mão e faz a reabilitação disso. Então, se eu conheço cada articulação dessa, sei que tipo de movimento ela faz e sei quem que participa, me favorece quando eu for, por exemplo, um cliente que não consegue fazer flexão ou extensão do dedo. Eu saber como que eu faço os movimentos de tração e de mobilidade dessa articulação. Para eu fazer esse movimento de tratamento, eu preciso entender e conhecer quem que está lá. Então, se é uma coisa que eu posso te dar de dica, estuda ao máximo essa disciplina, mesmo quem está agora aqui na plataforma digital ou depois, sempre está buscando conhecimentos anatômicos, que são bem importantes para a gente pensar nos tratamentos ou nos exercícios futuros, né, a galera da educação física. Também vou ter ligamentos interfalângicos, entre as falanges palmares, né, uma vista mais de dentro agora, e os ligamentos interfalângicos colaterais, medial e lateral, como já tinha falado para vocês. E aí, basicamente, a gente tem esses ligamentos. São bastante estrutura, né? Deu para ver que para cada segmento a gente tem bastante ligamentos. Normalmente, os nomes são associativos, que geralmente assim, ó, dica que a gente pode ter. Toda essa região, cotovelo, punho e mão, metacarfalangiana, interfalangiana, a gente tem os ligamentos colaterais, lateral e medial, e tem ligamentos mais específicos para cada região. Minha dica que eu dou agora, né, já nesse momento, mesmo com essa turbulência, eu peço desculpa por não ter, né, deu esse problema, a gente tenta ao máximo, mas é questão de internet, questão de aplicativo. E espero assim que vocês consigam assistir novamente a aula, mesmo com a turbulência, pega o slide e repassar esses ligamentos. Repete. Nesse momento agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou abrir para perguntas, se tiver alguma pergunta de vocês, porque assim a parte da articulação a gente já fechou. E após responder todas essas perguntas, eu vou lançar para vocês aqui os exercícios que eu já tinha separado para vocês, tanto de imagens anatômicas dessas regiões, que vai favorecer você revisar o que a gente tipo, conversou até agora, o que eu fui te falando, né, das estruturas. E também vou botar um questionário de perguntas relacionadas ao tema, né, membro superior, e aí englobando tudo. Também vou botar algumas perguntas das aulas anteriores para vocês estarem revisando aí. Com relação à presença, Maria José e os demais, nem se preocupa, porque quem está entrando aqui está ficando salvo, então eu vou saber todo mundo que participou. E as aulas ficam salvas assim, eu sempre estou jogando aqui no Teams, ele fica salvo. Após terminar esse chat, quando todo mundo sair do chat aqui dessa reunião que a gente está tendo, o próprio Teams ele já salva automaticamente e a aula fica salva aqui no sistema para vocês. O que é que eu posso tentar fazer, Lázaro? Pegar novamente, copiar o link da aula anterior e dessa e jogo de novo para vocês terem acesso. Pergunta aí da prova. A prova até esse assunto. Rayane, nesse primeiro momento, assim, estuda até esse assunto, mas
enquanto a gente estiver tendo aula e não tiver nenhuma notícia relacionada ao AV1, e pode ficar tranquilo assim, que nós professores já perguntamos para a coordenação e para tudo, para saber assim, como que vai ficar a situação da AV1, foi pergunta até do outro amigo no início da aula, a gente vai estar respondendo para vocês. Então, assim, Rayane, até o primeiro momento, estuda até esse assunto, a articulação do membro superior. Próxima aula, vamos estar falando músculos do membro superior. Se daqui para lá tiver alguma resolução em relação à prova, o assunto vai ser até onde vocês acompanharam. Professor, dá licença. Oi, pode perguntar. Só que complementando aqui o que a colega estava dizendo, assim, a gente sabe que eu estou terminando já a graduação, eu estou fazendo essa disciplina aqui porque é uma disciplina que é necessária, enfim. Tá, tudo bem. Na outra faculdade que eu era daquela faculdade lá, da baladinha aqui, enfim. Sem problema, chega no ponto. Tá. Aí o que acontece? A gente sabe que é uma disciplina importantíssima, é uma disciplina que a gente precisa, porque conhecimento da biomecânica, como o senhor bem conversou aí no início, para a gente ter conhecimento da biomecânica, a gente precisa saber da anatomia. São as disciplinas chaves, a biomecânica, a anatomia e a fisiologia. Então, assim, só concluindo aqui meu raciocínio assim, a gente sabe que é uma disciplina muito importante e a gente precisa da prática, uma coisa que é muito louvável na Estácio, os professores se empenham muito. Com certeza. Mas diante da situação, a gente também tem que pensar no que vai ser colocado em prova, entendeu? Não, quanto a isso, nem se preocupe, assim, eu vou tentar fazer... Vai ser ponderado, né? Não, assim, eu não digo por mim, entendeu? Por mim eu não digo. Sim, fica tranquilo. Assim, eu vou tentar ser o mais tranquilo possível na prova, porque eu entendo toda essa situação, esse transtorno que a gente está passando. Certo. Mas até mesmo para eles fixarem, entendeu? Porque a gente só consegue fixar mesmo o acidente anatômico, a anatomia ligamentar, a partir da prática, a partir da repetição, errando e aprendendo. Nesse momento, já que a gente está, né, digital, o que é que eu posso já fazer para vocês? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar fotos novamente aqui, com a setinha da estrutura para vocês irem treinando isso, a visualização. Vou colocar algumas questões de responder, né, fechadas para vocês responderem. E vou tentar alguma videoaula que demonstra a pessoa mostrando a peça para você ver na peça. É o que eu consigo fazer porque a gente está cada um na sua casa. Quando resolver toda essa situação, voltar ou não, a gente reforça com monitorias, vou pegar os monitores, converso com eles, a gente treina mais tudo que foi visto para fixar. E assim, independente de prova. Óbvio que a prova vocês precisam por questão de passar na disciplina. Mas o que me preocupa como professor, né? O que me preocupa como professor não é só o passar na disciplina. Passar e saber não, a maioria passa, mas sim o aprendizado. É limitado, né? É você passar, entendeu? Tendo aprendido. Com certeza. E aí, o que é que eu já me proponho, com certeza, os monitores que me acompanham vai ser da mesma forma, tudo tranquilo. Quando a gente voltar, a gente fazer um resumão geral de tudo que foi visto. Então, eu vou pedir para os meninos, claro, quem puder ir para as monitorias, ou durante as aulas, se tiver alguma dúvida ainda de algum assunto durante esse período que ficou perdido ou não, a gente volta em aula e a gente vai ter tempo para isso. Quanto a isso, não se preocupe. Aí, o que eu posso estar tentando fazer em relação a estar mandando materiais para vocês, estar mandando videoaula, estar mandando exercício, é o que eu vou fazer agora, nesse momento, assim que a gente encerrar todo esse chat aqui, e na sequência. Eu vou estar sempre tentando e estou sempre disponível. Qualquer dúvida, pode falar comigo, tanto aqui pelo Teams, quanto pelo WhatsApp, e na medida da semana eu vou respondendo a vocês. Infelizmente, quem está nessa questão, a gente queria muito professor que já acabasse tudo isso, pudesse voltar para ter as aulas presenciais e você ver a peça, como o amigo falou, que realmente você vem na peça facilita bastante, mas na medida do possível a gente vai tentando mandar aqui para vocês esses materiais. Eu acredito que assim, como um bom amigo bem falou, repetição vai ser a palavra. Então assim, mesmo que você não está vendo a peça, mas se você repete, isso vai fixar bem na sua cabeça. Óbvio, quando você tiver aula presencial, que for passada novamente, a visualização da peça vai ficar mais clara. Muito fácil. E tipo assim, uma coisa assim, eu aprendi, eu tinha pago essa cadeira uma vez, mas depois eu sofri um acidente, aí eu fiquei de cama. Mas eu lembro que eu paguei com Flávia. O senhor lembra de Flávia? Certo, conheço, sim. Uhum.
E, cara, eu aprendi tudo. Sim, Eu fiz a primeira avaliação, tirei, acho que foi 9,1, uma coisa assim, na primeira avaliação, mas eu, certo. cara, de músculos da face, músculos do pescoço, Aham, essas porções mais internas também, a maioria eu sei, entendeu? certo. Então, assim, a dica que eu dou é, tipo, não tenha medo de errar. Não tenha medo de Não, errar, com porque certeza. é Embora errando assim, que vai se aprender, vai se verdade. aprimorar. Embora, Então é isso, embora que assim, professor. beleza, beleza. Beleza, Embora valeu. que, valeu, deixa eu só complementar para a gente abrir, né, se tiver mais alguma pergunta. Aí peço que tu guarda aí o áudio, beleza. Uma dica que eu dou, assim como a amigo falou, é o seguinte, porque veja, agora a gente está na anatomia musculoesquelética, mas principalmente a galera de físio agora essa mensagem, o de educação física, com certeza também, porque futuramente vai trabalhar em academia, vai trabalhar em várias coisas, mas o de físio, geralmente você paga anatomia do sistema, né, de sistêmica, que foi a primeira, você vai ter essa musculoesquelética, você ainda vai ter palpatória, e eu acredito que vocês também, se eu não me engano, aí vocês me digam se sim ou não, você tem uma neuroanatomia, não sei se está tendo ainda, mas se tem 4 anatomias, ou são pelo menos 3, porque vai ter a palpatória. Para você entender como é que toca as estruturas e entender o tratamento. Mesmo que a galera da educação física não sei se tem anatomia palpatória, mas você precisa saber das estruturas, porque lá na frente, sei lá, o cara está fazendo um exercício na musculação. Você tem que saber o que é um bíceps, um tríceps, um húmero, e assim como o fisioterapeuta, saber em que você está tocando. Porque, por exemplo, quando o cliente chega para vocês com a dor no ombro, ou quando ele chega com a dor no punho, ele vai te falar da dor, ele vai te falar da queixa, mas se eu não sei o que é que tem ali, como é que eu vou saber tratar? Então, por isso, como o amigo falou e como eu falei para vocês no início também, são disciplinas, essa anatomia, a biomecânica que você vai ver depois e essas mais básicas, muito importantes para vocês. Independente de todo esse processo que está passando, que é novo para todo mundo, essa adaptação tecnológica, mas que acredito eu que é momentânea, no curto período, a gente corre atrás e consegue sanar tudo isso. E nós, tanto na fisioterapia quanto na educação física, nunca devemos deixar de estudar. Isso é uma coisa para sempre que você vai ter. Se você quer ser um bom profissional, se você quer ser um profissional destacado no mercado, como o amigo falou aí, elogiou até os professores da Estácio, mas independente de ser professor ou não, de ser profissional, na verdade, você tem que, primeiro, amar o que você faz e, segundo, buscar conhecimento. Mas realmente só para reforçar aqui o que eu disse, realmente os professores da Estácio são bons, são qualificados. Se não fosse, eu dizia na cara de qualquer um. Como eu disse na cara dos professores de onde eu estudava, eu falei, vocês não têm capacidade de ensinar nenhuma. Eu fui, assim como eu tenho coragem de dizer que são professores qualificados e estão prontos para ajudar o aluno a ser um profissional. Maravilha. Um profissional e não portador de diploma. Entendeu? Maravilha. Porque antes eu ia ser somente um portador de diploma, mas foi os professores da Estácio que estão me formando um profissional qualificado. Entendi. Você que vai ser profissional de educação física, você vai ser profissional de educação física com segurança, porque está em boas mãos. Então, eu encerro aqui. Beleza, eu lhe agradeço, velho, pelas palavras. Aí, só para a gente... Valeu. Só para a gente fechar isso aí, por favor, alguém tem ainda mais alguma pergunta relacionada à aula em si? Quer que eu repita alguma coisa de conexão, de relação? Porque, assim, por mais que seja anatomia, o momento que a gente está aí lembrado das estruturas, quando a gente pensa nisso que eu te falei de movimentos, fica um pouco mais fácil. Porque imagina assim, vou dar o exemplo do ombro novamente. Eu gosto de falar do ombro, porque é uma articulação mais complexa do que as outras têm mais nome, mas assim, entendendo mais ombro, entendendo o resto vai fluindo. Quando você abre o braço, o movimento de abrir o braço, por exemplo, é chamado de abdução. Então, o húmero está indo para cima. Só que, se a gente pensa na cabeça do húmero relacionada à glenoide, a cabeça do húmero, para fazer com que o braço vá para cima, ela tem que deslizar e descer para baixo. Então, tem toda uma complexidade de movimento acontecendo, um macro movimento de abrir e um micro movimento de deslizar para baixo para que o braço abra, o braço se eleve. Então, cada coisinha dessa vai ter uma participação de uma articulação, de ossos, de ligamentos e também de toda uma musculatura compondo ali. Por isso que é chamado de complexo articulado ombro, cintura escapular e toda essa questão. Então, assim, eu entendo perfeitamente a galera que está pagando anatomia, principalmente agora, quem não está revendo, né, que está pagando, o tanto de estrutura que é, mas, assim, de tanto que você vai ver depois em outras disciplinas lá na frente, e a importância disso se torna fácil, porque é uma coisa que você vai usar sempre.
Mas também te digo assim, o amigo que falou aí que está no final do curso, vão ter colegas de vocês nas duas áreas que, se não pegar esse conteúdo depois para estudar, vai chegar no final do curso e já não lembra mais o nome das estruturas. E aí vai meio que estar propondo exercícios para as pessoas, ou o fisioterapeuta está tratando com os recursos da fisioterapia, porque ele não sabe nem a estrutura que ele está tratando. Porque não é assunto para anatomia aqui agora, mas só porque surgiu essa fala aí, quando o cliente chega para vocês e diz um tipo de dor, depende de como for essa dor, se essa dor é queimando, se essa dor é pulsando, é rasgando, é esticando, isso ou aquilo, o profissional tem como saber, inclusive, que tecido está sendo acometido. Vê que coisa legal. E se ele tiver um pouquinho mais de conhecimento, ele consegue saber, inclusive, por exemplo, que região da coluna, que nervo da coluna sai e que está estimulando aquela região. Se ele tem essa visão mais ampla, ele consegue tratar o paciente melhor. E mesmo nesse período de teleatendimento, não sei se vocês estão acompanhando o Instagram e tudo mais, muitos profissionais, muitas clínicas estão fazendo teleatendimento de fisioterapia, fazendo atendimento por vídeo, porque não tem como estar presente, né, por conta dessa questão da pandemia. Então imagina você ter que orientar alguém, os exercícios, a rotina toda dele por vídeo. Se você não tem uma boa experiência, um bom entendimento do corpo, como que eu vou prescrever agora exercícios? E aí vai entrar a disciplina que você vai ver bem depois, que é chamada, isso Lázaro, passou na TV hoje, que é chamada de cinesioterapia, você vai ver lá pelos períodos mais para frente. A importância de uma disciplina dessa, junto com anatomia, junto com biomecânica, cinesiologia, para os tratamentos. O fisioterapeuta que não sabe os exercícios, como é que ele vai passar exercício de mobilidade para os pacientes? Que é o que a maioria vai precisar. Se minha matéria vai ver avaliando. Deixa eu te respondo, Stephanie, já essa pergunta, porque me mandaram, assim, a gente, professor, recebeu umas mensagens aqui de quais disciplinas que estão avaliando. Aí eu te digo já se está no avaliando. Eu mando aqui escrito para vocês. Ó, a disciplina de vocês está no avaliando. Eu acho que tá, mas deixa eu só confirmar aqui. Só um minuto. Deixa eu ver aqui. Aqui na pressa agora eu não vou achar. Daqui a pouquinho, quando for mandar o material para vocês, aí eu procuro direitinho, Stephanie. Eu sei que essa mensagem chegou para a gente. Com calma, e eu te respondo. Ó, a disciplina de vocês, não só para você, né, para todo mundo, tá no avaliando, tá certo? Pronto, ó, Lázaro tá mandando a informação aí. O pessoal da Físio criou uma plataforma e estão disponibilizando para todos os profissionais. Exatamente, isso. Foi o Thiago Fukuda, Lázaro, que estava falando isso. Mas, na verdade, qualquer plataforma que consegue ter uma reunião é porque eles fizeram uma plataforma específica. Essa tua fala é bem legal. O Thiago Fukuda... Oi. Do Instituto Tratar, né? Do Trata, isso, Instituto lá em São Paulo. Isso, exatamente. Na verdade, tem no Brasil inteiro. Tem aqui Recife, Caruaru. Ele fez um treinamento com todo mundo, todos os profissionais do Brasil que ele tem, né? Que são sócios dele, digamos assim. E eles usaram a plataforma deles. Mas, por exemplo, uma plataforma dessa como o Teams ou outras online, é possível você fazer esse chat, essa reunião, e você fazer esse telemonitoramento. Então, cada profissional vai usar uma. O que importa, na verdade, é você ter um bom conhecimento para estar passando informação de qualidade para as pessoas que vão ser atendidas. É porque assim, professor, ele estava conversando, uma vez eu conversei com ele, semana passada, e com o Gustavo Pilon também, não sei se o senhor conhece. Conheço sim. E eles estavam me explicando, até a gente estava conversando alguma coisa sobre ventosa, o que era placebo, o que não era, o que servia, e tudo associado ao movimento terapêutico. Porque hoje em dia se tem essa ideia muito errônea de que ventosa terapia é somente uma pressão negativa. E ele adentrou nessa questão aí da plataforma, e eu até citei, quando a gente tem um material bom, às vezes um computador, uma webcam boa, dá para a gente fazer um trabalho bem legal. Assim, com certeza. Foi tudo muito em cima da hora, às vezes dá um erro, uma coisa ou outra, mas aqui também, nessa plataforma, dá para você fazer atendimento, porque assim, minha namorada era psicóloga, e tipo, ela faz atendimentos, ela trabalha com crianças com autismo e também está todo mundo parado. Então, foi a plataforma que ela está usando hoje em dia, a plataforma do Fukuda, que dá para você também fazer, entendeu? Maravilha. Mas essa também dá para fazer de outro jeito. Entendi, perfeito. Foi um meio, né, uma ferramenta, uma fórmula de não parar os atendimentos. Porque imagina assim, para uma pessoa que está
3 meses, 4 meses, 1 ano, 5 dias, 15, depende do tempo. Um tempo muito grande com dor, ninguém, né, gosta de sentir dor, na verdade, e você ter que ser, assim, por questões dessa situação da pandemia, parar totalmente seu atendimento, seria péssimo. Então, assim, até a físio demorou um pouquinho para liberar essa questão, né? Esperou o COFIT, na verdade. Mas já estava acontecendo atendimentos, né, de psicologia, acho que nutrição, que é, assim, de teleatendimento é mais tranquilo, porque é mais conversando, né, e tudo mais, interagindo com o paciente. Para físio tem mais restrição em alguns elementos, por exemplo, eletroterapia você não vai conseguir usar, né, porque não tem como usar o equipamento. Terapia manual, muito difícil também, porque você não tem o toque. Mas a cinésio entra como uma ferramenta muito boa do fisioterapeuta, além das informações que a gente pode passar para as pessoas. Informações de orientação de exercício, de posturas para deitar, para se levantar, para se locomover, todo tipo de orientação. Para o educador físico também está sendo uma ferramenta muito utilizada em relação aos exercícios, né? Eu, por exemplo, trabalho no CrossFit, atendo o pessoal de CrossFit e treino numa box de CrossFit lá em Camaragibe, e a gente sempre recebe as aulas, né, os exercícios para fazer a cada dia, que o box, no CrossFit a aula é diária, né? Cada dia é uma aula diferente, para não parar essa minha rotina que eu vinha de exercício, assim como os alunos, né, que fazem, acho que deve estar acontecendo com as pessoas das academias e com as pessoas que buscam algum tipo de profissional capacitado. Então, assim, está sendo uma novidade para diversas áreas, né? Acredito eu que existe o lado ruim e o lado bom disso. A gente, na verdade, saber como lidar com essas situações novas. Então, assim, voltando para a anatomia aqui agora, eu vou já, agora, a partir desse momento, mandar para vocês as atividades e tentar buscar videoaulas ou links para vocês verem a peça. O que me preocupa é, como o amigo falou, de ver a peça. Então, a pessoa vai estar te mostrando na peça as estruturas. Então, eu peço que assista novamente a aula, pegue os slides, dê uma olhadinha, faça os exercícios que eu vou passar para vocês agora e, após isso, veja as videoaulas. Vão te ajudar nesse momento. A partir do momento que a pandemia deu uma parada, que a gente voltou para as aulas presenciais, a gente vai tirar momentos da aula para fazer bastante revisões. Certo? E aí a pergunta da Rayane lá em relação à prova, Rayane, por enquanto, vamos até aqui, articulações, acredito que talvez vá até músculos, se a gente ficar preso mais nesse, não sei como, assim, ninguém tem uma informação muito precisa, tipo, se a gente fica o mês todo de abril, se volta antes, no meio de abril, que dia exatamente que vai ter. Cada órgão ainda está, né, nesse processo. A gente ainda está sem um prazo determinado para a volta. Mas, independente, acredito que vamos ter um período que vai voltar, e quando voltar, a gente vai lá e reforça essa prática. Não se preocupe, eu tenho certeza que os monitores nossos, que estão comigo, né, meninos, vão ter o maior carinho, eu também vou estar com vocês lá, de repassar cada nome, cada coisa da prática. Quanto a isso, nem se preocupe. E volto a me dizer aqui, o compromisso de estar sempre aqui com vocês, tanto no momento da aula e pós-aula, se ainda tiver alguma questão, pode mandar para nós. Eu tenho um prazer imenso de estar dando aula, estou tendo diversas dificuldades e facilidades e coisas novas surgindo nesse momento digital, tanto não só na disciplina de vocês anatomia, imagina a missão que eu tenho em outras, por exemplo, eu dou outra disciplina que é recursos terapêuticos manuais, imagina eu ter que dar uma disciplina que precisa de toque, de palpação, de contato para os alunos que estão à distância de mim. Aí eu tenho tentado feito toda a questão do raciocínio clínico, da parte teórica e tudo mais, e o que eu estou tentando também mandar para eles são vídeos mostrando as técnicas. Não é a mesma coisa, obviamente, do profissional estar lá corrigindo, mas eu estou pedindo para eles que eles tentem fazer em casa, treinar essas técnicas nas pessoas próximas dele, para quando a gente voltar, eu conseguir refinar isso, fazer um reforço de técnicas e aí mostrar, ó, corrige aqui, melhora ali, ajusta ali. Só que, assim, é a melhor ferramenta que a gente tem no momento para você não ficar com o estudo defasado ou parar o estudo de vocês. Tá certo, pessoal? Então, assim, alguém tem mais alguma pergunta relacionada à anatomia para a gente poder encerrar essa parte? E aí, alguém que perguntou aí da aula, para eu poder salvar a aula aqui para vocês, disponibilizar para vocês no chat. Peço que quem consiga passar esses materiais para os colegas que não estão conseguindo acessar, a gente tenta, eu vou tentar também. E eu vou passar para vocês os exercícios agora. Combinado, pessoal? Então, assim, alguém tem alguma pergunta ainda? Para a gente fechar aqui? Deixa eu já até tirar a apresentação aqui. Alguém tem alguma pergunta? Alguma pergunta?
Alguma pergunta? A situação desse semestre está muito comprometida. Entendo toda essa questão, Lázaro, que você fala aí, mas a gente está tentando fazer o nosso melhor, cara. Eu entendo que isso pode estar insatisfazendo várias pessoas, mas entenda que a gente também não queria uma condição dessa. Pode ter certeza. Nem todo, assim, por mais que a gente está tendo que fazer tudo isso, na verdade, para vocês não pararem, mas a gente está tentando fazer o melhor. Maria José, sua pergunta de prova prática, na verdade, assim, se a paralisação continuar até então, e tivemos que ter prova, como alguém perguntou aí, prova online ou não, aí a gente ainda vai saber essa resposta. Se for a prova online para vocês, aí não vamos ter prova prática, vamos ter prova mais teórica, né, do que está tendo de assunto com vocês. Agora, quando a gente voltar, no período que a gente voltar, se for ter a segunda avaliação ou não, aí vamos ter tempo de treinar as coisas. Tendo tempo de praticar as peças, a gente vai ter prova prática. Só vamos ter prova prática tendo tempo de treinar novamente na peça e você podendo estar lá para poder responder a prática. Se isso não acontecer, durante o tempo que não acontecer, vamos ter a prova só teórica, valendo 0 a 10, tudo direitinho, tá certo? Não, Maria José, não que a prova vai ser online. Na verdade, alguém levantou aí que ouviu rumores, ouviu no Instagram uma coisa de prova online. Nesse momento, a gente, professor, ainda não tem essa resposta. Já foi perguntado em grupo de coordenadores, a gente já conversou para saber, assim, sobre a V1, como é que vai ser. Acho que eles ainda estão tentando resolver isso para poder passar para a gente. Assim que a gente souber, eu vou ser o primeiro a falar para vocês. Então, eu estou dizendo assim... Com o andar da carruagem, eu acho, sinceramente, que vão querer fazer um trabalho, alguma coisa... Porque se for fazer prova à distância, eu acho que não vai ser autorizado pelo MEC. Eu acho que o MEC foi inconsequente nisso. Assim, eu vou ser agora muito honesto com o senhor. Pela questão qualitativa, o MEC ele não foi prudente, certo? Porque, na minha modesta opinião, deveria se ter feito o quê? Deveria ter dado um stand-by, deveria ter dado uma pausa nas aulas. Você pode observar que isso aí não acontece num curso de medicina. O que a gente pode fazer, na verdade, é o seguinte, eu entendo você. O que a gente pode fazer, na verdade, é o seguinte. Nesse primeiro momento, vamos continuar os estudos de vocês, vamos continuar tirando as dúvidas, fazendo tudo o que a gente está sendo aqui, esse momento para fazer. E em relação a se vai ser trabalho, se vai ser prova prática online ou não, a partir do momento que for determinado, a gente toma as medidas e fique tranquilo que, assim, o menor objetivo que eu tenho é prejudicar ninguém. Isso aí pode ficar tranquilo. Não é meu objetivo. Com certeza, a gente não tá. Eu acho que nenhum aluno está pensando dessa forma. Porque o professor A ou B vai prejudicar. Assim, ninguém está pensando isso. Não tem nada a ver com questão, até mesmo da própria faculdade. Com certeza. Até mesmo assim, se o senhor estiver pensando em alguma coisa assim, pode tirar, porque nenhum aluno está pensando isso. Não, a gente está prezando. Eu já estou só te informando, até inclusive, para a gente. Tipo, você saber, vindo do professor, não, que assim, jamais, a gente está tentando fazer o melhor possível. Né? Contrapartida não tem esse pensamento, não. O que a gente está percebendo é que, realmente, por mais esforço que a faculdade vinha tendo, por mais esforço que o próprio professor, seja o senhor, seja qualquer outro professor, venha se disponibilizando, a estar tirando dúvida, isso, aquilo, outro, realmente o sistema não é o sistema que deveria ser o utilizado, certo? O que deveria ser, o MEC foi inconsequente, sim, até porque, como eu citei aí com relação às avaliações, a gente vai ficar nessa pendência dessa avaliação. Eu acho que não vai ter essa avaliação, vai ficar uma coisa pendente para ser feita, porque o MEC não deu ainda esse feedback e acho que até também não pensou na questão da prova, porque se a aula está sendo online, a prova também deveria ser online. Entendeu? Uma coisa justifica a outra. Correto? Beleza. O que eu vou me comprometer com você. Tá, diga lá. Pode fechar, pode falar. Não, vou só fechar aqui bem rápido. Uma coisa justifica a outra. Então, sinceramente, quando o MEC decidiu fazer isso, deveria ter pensado, não tomar essa decisão assim, de uma forma assim, muito, muito precipitada. Então, vai se fazer o quê? Vai se fazer uma prova online? Não vai fazer. Então, vai
vai ser feito vai ficar uma pendência aí para fazer a prova. Essa é a verdade. Pronto, só para a gente fechar o raciocínio, para poder passar uma tarefa para vocês, a gente ser mais dinâmico assim, e focar na anatomia. Eu entendo todas essas questões de vocês e estamos juntos nisso. Eu vou, de novo, entrar em contato, acho que os outros professores também, em relação para saber sobre a prova, e passo para vocês. Até agradeço aí, Rayane, que mandou, né, uma mensagem em relação a isso, e eu vou estar passando para vocês assim que eu tiver essa informação. Enquanto isso, último, assim, alguma pergunta ainda da anatomia da aula, e eu vou estar passando para vocês agorinha mesmo, já, esse material, já aí no link, para vocês já começarem. Ele já está separado, já, é só o tempo da gente fechar isso aqui. Aí essa aula vai estar disponibilizada para vocês assistir novamente. Espero que não tenha dado muito problema de travamento, porque eu sei que fechou o slide, abriu o slide. Mas qualquer dúvida ainda, manda no chat aí, pergunta no privado, manda pelo WhatsApp e a gente vai se comunicando da melhor maneira. Agradeço vocês a toda a paciência. Eu sei que nesse momento não é tão fácil tudo isso, mas a gente está tentando, professores, fazer o melhor para vocês. Isso pode ficar tranquilo. Certo? Então, assim, se não tem nenhuma dúvida, me digam para poder já fechar tudo isso, mandar o material para vocês e continuar os estudos com os exercícios. Tá certo? Obrigado, Maria, também. Então, acho que não chegou nenhuma pergunta. Se aparecer depois, vocês me mandam. Então, eu vou fechar o link aqui. Peço que todos vocês fechem a reunião, mas fiquem ainda na nossa sala virtual, que eu vou estar mandando para vocês os exercícios. Porque, assim, se ficar alguém no chat aqui, a aula não aparece, o Lázaro perguntou aí do link, disponibilizado. Então, eu peço que, assim, todos vocês finalizem o chat da reunião só para poder disponibilizar a aula. A aula vai ficar aí o link gravado. Aí eu mando para vocês, juntamente com os exercícios, tá certo, pessoal? Espero que, assim, tenha dado para lhe ajudar de alguma forma, mesmo com toda a dificuldade, eu entendo vocês, e eu vou tentar sempre estar dando o meu melhor aqui para vocês. Agradeço a confiança de vocês aí, de agradecer todo o empenho que eu estou tendo, cada vez mais tentar me empenhar para dar o melhor para vocês, independente da plataforma que a gente tiver. Queria eu poder estar na casa de cada um, tocando na mão, mostrando, ó, tendo uma peça lá, olha aqui, isso, aquilo. A gente faz o que a gente pode, tá bom? Então, assim, desde já, muito obrigado. E eu vou mandar para vocês agora o material. Combinado, pessoal? Massa, então. Beleza, agradeço vocês são show. Tem dado uma força imensa, né, nessa paciência toda da gente construir. Mas, assim, hoje, mesmo com questão de conexão, acho que já fluiu melhor até do que a gente, inclusive. E aí, devagarzinho, a gente vai se ajustando no que está rolando. Daqui para lá, vai ter muito chão. E a gente, assim, todo mundo orar, espero que isso aí acabe o mais rápido possível. Então, pronto, pessoal. Vou mandar para vocês o material. E aí, a gente estudem aí. Eu vou estar disponível aqui para as perguntas, quando vocês estiverem fazendo os exercícios. E vou mandar videoaula, mandar os exercícios e mandar fotos para vocês responderem, tá bom? Fiquem na paz aí. Fechem, por favor, esse link para poder a aula ficar disponível para vocês. Tá certo? Obrigado mais uma vez pela atenção.